Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade ao nosso Esperanto lá na turma todo, nosso curso básico de Esperanto. Nós já fizemos 10 capítulos do livro, o Fris curso, e agora vamos, a partir desse 11º capítulo, dar continuidade e terminar com os pontos que faltaram, os pontos gramaticais que faltaram nas lições 1 a 10, tá? Esta lição 11, ela é composta dos seguintes assuntos: o povas devas volas, que nós já até tínhamos visto isso no finalzinho do módulo anterior, que foi o basa. Eio, a preposição ie, esse prefixozinho mis e o farídias. Muito bem. Esse povas devas volas, pode, deve e quer, são 3 verbos comuns a muitas línguas e eles são utilizados junto com outro verbo na forma nominal, ou seja, o verbo no infinitivo, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos no próprio texto 11. Ankaŭ li ricevas libron, sed bildolibron, ĉar ŝi ankoraŭ ne povas legi. Também Lisa recebe um livro, mas um livro de figura, um gibi, né? Ĉar ŝi ankoraŭ ne povas legi, porque ela ainda não pode ler, ne povas legi. Aí o povas é o verbo flexionado e o leg é a forma nominal do verbo, o verbo no infinitivo, ler. Ela não pode ler, né? Ŝi ankoraŭ ne estas en la lernejo, ela de fato ainda não está em la lernejo, na escola. Em lernejoj, nas escolas, oni lernas legi kaj skribi. A gente aprende a ler e a escrever. Então vejam que assim como a gente fala ne povas ler, que não pode ler em Esperanto, a gente liga para todos os casos o verbo no infinitivo diretamente ao verbo flexionado. Então aqui tem um verbo flexionado, lernas, ela aprende, né? A gente aprende. Aprende, em português a gente diz a ler, certo? Em Esperanto você diz aprende a ler, lernas lege, kai escreve, diretamente. Lernas escreve, aprende a escrever. Não utiliza a preposição de, por exemplo, eu gosto de viver. Em português você fala, eu gosto de viver. Em Esperanto você fala, me chatas vive. Eu gosto de viver. E me chatas vive. Eu gosto de viver. Diretamente, sem preposição. Muito bem. Um outro exemplo. Pedro demanda Shin. Pedro interroga ela, né? A interroga. Tu vine desiras lerni tion? Você não deseja aprender isso? Certo? Isso é a coisa desejada, por isso que está com o Nzinho do objeto, né? O objeto que você deseja aprender. E ela responde, não, eu não quero ler Nition, eu não quero aprender isso. Charmini havas tempon, porque eu não tenho tempo. Por ir al lerneio, para ir à escola. Mi volas ludi com minha pupo. Eu quero brincar com minha boneca. Tá? Ludi é brincar ou jogar. Ludi. Ŝi ne povas legi, ŝi ne volas lerni, sed ŝi devas lerni. Ela não pode ler, ela não quer aprender, mas ela deve aprender, certo? Aprender ou estudar. Lerneio e preĝejo é o próximo assunto. Esse eio aqui, preĝejo estas granda domo que pastro parolas em la dimanĉoj. Então, preĝejo é uma grande casa onde um padre fala aos domingos, em la dimanĉoj, nos domingos. Al multaj homoj, a muitos homens. Então, preĝejo é uma igreja, certo? Oni diras que ele ne parolas sed predikas. A gente diz que ele não fala, mas faz sermão, predica. En la preĝejo oni ankaŭ preĝas. Na igreja a gente também reza. Se ni diras la vortojn de patronia, ni preĝas. Se nós dizemos as palavras de Pai Nosso, patronia, ni preĝas. Então, vocês estão vendo que existe uma junção entre preĝas e preĝejo. Um momentinho aqui. Então, a gente vê aqui que existe uma lógica nesse eio no final, né? Um local adequado para
rezar é predio, um local adequado para estudar, ler, neio, é uma escola. Aí ele diz assim, la domo, que estaras automobilo, a casa onde fica, onde está, onde um automóvel, em la nocto, nas noites, estas automobileio, né? Modernamente não se fala automobile, fala só auto. Então, em vez de automobileio, seria um alteio, onde direção que é o garádio. Garádio é a mesma coisa que um alteio, um local adequado para um carro. Aí, então, vejo outros exemplos disso, ó. Logeio é um alojamento, certo? Comuna Logeio, de congresso sempre tem o Comuna Logeio, um alojamento coletivo, um local onde o pessoal junta todo mundo para ficar lá com preço mais em conta. Rundeio é a casa do cachorro. Dormeio, um dormitório. Librovendeio é uma livraria, porque vendeio é uma venda, é uma loja qualquer, um local para vender. Laboreio é o local de trabalho. Gimnastiqueio é o local de fazer ginástica, né, academia. Trinqueio é esse trinqueio aqui, que está aqui na figura, um bar, um local onde se bebe. E enireio e elireio é o local onde se iras para dentro, ir, enire é entrar, eniras é entra, enireio é entrada. E elire é sair, elireio, saída. Local por onde se sai, tá? Um outro assunto aqui agora é esse Iela de Kunua Horo. Iela de Kunua Horo. Observe que interessante. Em português a gente diz assim: a festa é em a meia-noite. A festa é ao meio-dia. A festa é às 12 horas. Observem que aqui a gente tem duas partes. Ó. Uma parte é uma preposição em, a e a outra parte é um substantivo, noite, dia, horas, com o artigo, a noite, o dia, as horas. Né? O artigo o a, os as. Podia ser uma noite, um dia, umas horas. É um artigo. Isso aqui é artigo. Isso aqui do lado não é artigo, esse que está marcado em a, isso aí é a preposição. Essa preposição, ela diz qual é o sentido, o que essa palavrinha dia, noite e hora faz nessa oração, certo? Então, ele está dizendo que essa preposição dá um sentido a esse conjuntinho preposicionado, que é uma preposição mais um conjunto nominal, um substantivo, mais adjetivo, etc. Ele diz que ele está dando uma ideia de uma locução de tempo, uma circunstância temporal, certo? É em a meia-noite, a o meio-dia, às 12 horas. Evidentemente que em português a gente junta esse em com esse a e fica na. A festa é na meia-noite, a festa é ao meio-dia. Juntar a preposição a com o artigo o e fica ao meio-dia. E quando a preposição a se junta com o artigo a ou as, que tem a mesma forma, aí a gente usa essa crase, a gente usa o sinalzinho, o agudo, para dizer que é uma crase. Crase significa mistura em grego, né? Então, por isso que existe crase. Quando eu não sabia como é que eu fazia para usar crase no tempo do vestibular, eu pegava, traduzia para o Esperanto a palavra, e aí ficava ie, lá. Se tivesse um ie com lá, eu já sabia que tinha a preposição e o artigo. Aí, se o artigo fosse feminino, porque não se usa crase para masculino, né? Então, se pode dizer a dia, sei lá, bota a crase no a, o dia. Ao dia e às horas. Muito bem. Então, os outros exemplos. A festa é em a meia-noite, la festo estas iela noctumes. Então, vejam que essa preposição aqui, que às vezes é em, às vezes é a em português, em Esperanto é ie, certo? Essa preposição, ela diz que o que vem aqui depois é uma circunstância de tempo. Então, a festa é iela noctumes. Vocês vejam que fica separadinho, não tem negócio de juntar em Esperanto. A festa é ao meio-dia, a festa é iela tagmeso. Tá vendo? Esse o é esse lá, tag mesmo, meio-dia, tag mesmo, e o a da preposição é o ie. A festa é às 12 horas.
la festo, estas e la decdua horo, certo? Às 12 horas, tá bom? Muito bem, esse é o final da primeira parte, 10 minutos. Aí a gente continua uma segunda parte para terminar o assunto dessa lição.